Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Executive Cast. E hoje eu tenho aqui a minha parceira Tânia Leal, a nossa parceria com o IDV Labs. Muito obrigada por estar aqui comigo para conduzir mais um Executive Cast. Eu que agradeço sempre, né? Acho que esse Executive Cast nosso, né? Ele está fazendo um bom resultado, que era o que a gente queria desde o começo, né, Yara? Diversidade, equidade, inclusão. A gente que agradece a parceria com a FIA. Está sendo muito bom e as conversas estão sendo cada vez mais interessantes. Gente, tá muito bom. Nossa, eu estou adorando também. E Patrícia Câmara, muito obrigada. Eu sei que sua agenda é complicadíssima, mas você aceitou estar aqui conosco para falar sobre tecnologia que realmente importa. Mas eu vou pedir para que você se apresente daqui a pouco, tá bom? Você já me conhece, eu sou a professora Yari Yamamoto, coordenadora adjunta do Núcleo de Conhecimento de Tecnologias Digitais. Aqui nós trabalhamos com cibersegurança, tudo que é sobre governança de inteligência artificial, ou seja, a transformação digital para a sua organização. Então, eu conduzo projetos de consultoria que podem fazer a diferença nas suas organizações. Mas agora, Patrícia, com você, me fala um pouco sobre a sua carreira, quem é a Patrícia? Bom, primeiramente, principalmente falando da minha carreira, que eu tenho um baita orgulho, né, de tudo que eu vivi durante esses mais de 30 anos na área de tecnologia. Eu estou hoje na Sodexo como líder de TI, né, Digital, Dados e Inteligência Artificial. E durante toda a minha vida sempre trabalhei em TI. Comecei muito cedo na área de educação, então minha primeira experiência foi como professora. Olha que Lá interessante! em 94, trabalhei 5 anos nessa área e depois migrei para a indústria, né? E desde então eu venho trabalhando sempre na área de TI. Já passei por todas as áreas, desde serviços de tecnologia, suporte, infraestrutura, muitos anos na área de sistemas, né? Que antigamente o TI era conhecido mesmo por implementar ERP, sistemas de gestão, né? CRM, enfim. Então, passei muito tempo. E atualmente eu vivo essa jornada fantástica que está sendo vivida no meio de TI, que é a transformação digital, a chegada da inteligência artificial, que traz para a gente um propósito muito diferente, né? Muito mais valor, muito mais presença para dentro das organizações. Interessante, você trabalhou na parte da educação, ensino superior, como que foi pós-graduação? Me conta um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu comecei a minha primeira vivência na área de tecnologia fazendo um curso técnico, né? Ainda estava no antigo ensino médio. E naquela época eu tinha muito interesse, né, de entrar na área de informática, que é como a gente chamava na época, né? Os cursos eram de técnico de processamento de dados, que eu fazia, e eu entrei num curso profissionalizante chamado Data Control. Eu fiz esse curso de 1 ano, na época programação, né, ainda na época do DOS, e me interessei muito pela área de educação. Então, eu fui contratada nessa escola, que eu fui para estudar, para aprender. Comecei como monitora, tirando dúvidas dos alunos, e depois eu passei a ser professora. E fiquei nessa escola por 5 anos, até assumir a função de coordenadora da escola. Depois eu migrei um pouco de carreira, mas foi um curso técnico. Eu ensinava logo no início da era da informática, eu trabalhava ensinando as pessoas a programar, o início ali do Office, do Windows. Então, passou um Acho, pouquinho pelos primórdios. muito bom. Eu acho interessante que, na minha opinião, será que isso ajudou? Na minha opinião, isso ajuda, aliás, e eu quero perguntar para você, na sua opinião, isso te ajudou de alguma forma a liderar pessoas? Porque nós, como professores, lidamos com tantas variáveis, com tantas pessoas, e que isso trouxe alguma diferença para sua carreira? Foi a minha primeira experiência profissional, mas sem dúvida, muito do que eu sou hoje como profissional e essa conexão que eu tenho com as pessoas, seja com as equipes de usuário, seja com as pessoas da minha própria equipe, eu acho que vem dessa experiência do ensino. Porque quando a gente está trazendo para o outro, né, um conhecimento novo, a gente aprende como que cada um está lidando com aquele conhecimento novo, as dificuldades. Não é a mesma forma de ensinar para todas as pessoas, né? Tem gente que aprende mais rápido, outros têm outros tipos de dificuldade. Então, ler um pouco do ambiente, o body language ali, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu ainda tinha meus 17 aninhos.
Mas eu lembro como se fosse hoje, dava para ver na expressão das pessoas, tá entendendo, né? Tá fazendo pergunta, poxa, tá interessante, ou aquele que, poxa, não estou entendendo absolutamente nada do que está sendo dito. Então, acho que essa experiência eu trago até hoje para a vida, né? Entender o ambiente, ler o que está acontecendo para ir adaptando, né? A forma de falar, adaptar a linguagem, para que o aluno, no final do dia, possa realmente assimilar o conteúdo, aprender. Isso é bem importante, né? Bem importante mesmo. E aí, mudando um pouquinho, mas também trazendo e continuando com o processo de liderança, Patrícia, a gente sempre fala da tecnologia como uma informática, né? Infraestrutura. Quando a gente fala de tecnologia, todo mundo pensa em quê? Computador. E às vezes vem falar, deu um problema no meu computador, né? Que é muito operacional. E a Sim. gente tem hoje adventos diferentes que tornam a TI estratégica, né? Ela precisa ser estratégica. Então, eu queria te perguntar o seguinte: o que torna efetivamente hoje essa tecnologia operacional, que era até pouco tempo, né? Não estou falando de tanto tempo assim, essa tecnologia operacional para essa tecnologia, essa área hoje que virou estratégica? Você conta para a gente sobre isso, na Não, sua visão. eu vivi todas essas eras, né, e nesses 30 anos. E sem dúvida, acho que até a década passada a gente era muito operacional, muito mais pela constituição das próprias empresas, pela demanda que tinha no mercado, né? Era, poxa, eu preciso de implementar um processo para transacionar a companhia. Era muito foco em finanças, em operação, em supply, então tinha muito foco ali realmente no o que a gente chama de sistemas de suporte, né, que era o transacional ali realmente das companhias. Com o passar do tempo, a gente vê novas formas de fazer negócio, né, muito movimentado pelo e-commerce, pela celulares, tudo na palma da mão, e aí a transformação digital vem até puxada pelo próprio mercado. Então, eu acho que a gente vive nesses últimos 10 anos para cá, eh, já iniciando ali pela própria demanda de mercado, o uso da tecnologia como meio de negócio e não mais como suporte, né? Então, isso faz com que a área de tecnologia passa a ser uma área de venda, a ser uma área que vai pensar em estruturar uma estratégia para ajudar o negócio a crescer mais, né? A otimizar os seus processos, a ser mais competitivo. E para isso a gente começa a entrar mais na estratégia do negócio. Quando chega a IA, isso sem dúvida, né, traz um outro boom e potencializa, exponencializa tudo isso que a gente já vinha vivendo com toda a questão do digital, né, da parte de mobilidade, enfim. Mas isso é uma mudança de mindset muito profunda, o que você está falando. E já emendando nesse pensamento, existe transformação digital sem transformação cultural? Impossível, né? E a gente fala muito na área de tecnologia, eu falo isso todos os dias ali com as minhas equipes. É, tecnologia, a gente tem, né, para cada necessidade, 1000 alternativas de tecnologia para resolver um determinado problema. A grande questão sempre está nas organizações, na forma com que a gente vai implementar aquela tecnologia, né? E o quanto que a empresa, o quanto que as pessoas estão preparadas, né, para trazer aquela tecnologia para realmente resolver uma dor. Isso é muito mais profundo do que simplesmente querer, né? Querer todo mundo quer, todo mundo sabe que precisa de implementar tecnologia até para a sobrevivência da maioria das companhias, né? Mas quando a gente não tem esse mindset cultural já adaptado e pronto, né, para receber tudo que a gente tem de alternativas tecnológicas, a gente começa a ver os projetos falharem. Então, às vezes, a gente traz as soluções mais caras, mais líderes de mercado que existe, e às vezes ela não exerce o papel, ela não traz aquele retorno, aquele valor esperado. Por quê? Porque às vezes a gente tem a própria resistência inconsciente, né, de como usar aquele novo processo, de como mudar a forma de fazer. eh, e às vezes a gente vê esse resultado não tão produtivo como deveria ser por conta disso. Eu já tive no passado várias experiências que a gente investiu muito, na hora de fazer go live do projeto, não é aquilo mais, né? E aí é muito frustrante. Eu acho que para um cargo de, principalmente de CIO, ver o investimento da companhia não atingir realmente aquele ROI que esperava. E às vezes por quê? Porque mudou tudo, mudou a,
a necessidade, mudou o mercado, mudou as pessoas, né? E às vezes a gente não consegue, nesse mesmo tempo, acompanhar as mudanças, as adequações da tecnologia para realmente atingir aquele resultado esperado. As pessoas estão tão ansiosas, né, para tudo, para essa tecnologia, para esse novo mundo, mas na hora que a gente chega para implementar, dá medo. Que é medo. Desconhecido, né? Desconhecido, Uhum. né? Principalmente na era da IA. A gente vê todo mundo aí, eu não quero ficar para trás. Eu preciso de implementar IA na companhia, eu preciso de implementar IA na minha área. Eu quero trazer, saber o que é esse movimento. Mas para quê? Né? O que a gente espera ganhar? Qual que é o retorno? Que tipo de problema aquilo vai resolver, né? Para que a gente realmente consiga usar a tecnologia em favor da companhia, em favor de bons resultados. Patrícia, você me fala, falando isso, parece um paradoxo. Como assim as pessoas são resistentes a tantas as coisas que estão acontecendo? Nessa semana mesmo eu estava sentada no almoço com um grande amigo, também da área de TI, diretor de uma grande organização. Não estou falando daquela organização pequena ou média, não, de uma grande. E ele falou: Nossa, Yara, a dor é a mesma coisa. Meu time de operações, quando a gente chega com tudo aquilo que a gente pode trazer de mais complexo, de mais de inovação, ali, o top. Ele chegou, não, eu não vou colocar isso em prática, fica com resistência, porque pode ser que meu emprego não esteja mais aqui se eu colocar isso em prática. Olha só ainda o mindset das pessoas. Sim, sim. Então, sem dúvida, a gente vê muito, né? Eu trabalho hoje numa empresa que eu não vejo resistência quando chega uma tecnologia. Pelo contrário, as pessoas demandam muito de tecnologia. E eu até acho que a resistência, um pouco, ela é muito mais inconsciente do que consciente, porque querer e necessitar, todo mundo quer, né? Está exatamente nesse movimento, porque realmente a gente tem visto resultados impressionantes, né? De como que as empresas estão crescendo, estão otimizando, estão conseguindo gerar sucesso, mas gera medo, porque eu quero, mas aí, e o meu trabalho, como vai ser no dia seguinte? Então, hoje, por exemplo, na minha função, a gente preza e fala o tempo todo. A tecnologia está aqui para melhorar a vida das pessoas, né? E eu tenho hoje o privilégio de trabalhar numa empresa que valoriza muito as pessoas. Então, isso é parte do nosso DNA. Então, a nossa missão, da minha equipe, quando leva a tecnologia para as áreas de negócio, é o tempo todo repetir isso, né? Enfatizar. A gente está trazendo tecnologia para melhorar. O comandante continua ainda sendo as pessoas. A decisão está nas pessoas. E a gente pode usar a tecnologia cada vez mais, todos os nossos recursos, para justamente melhorar o dia a dia das pessoas. Né? Se a gente não gastasse tanto tempo com atividades repetitivas, o que a gente poderia fazer melhor com o nosso tempo? Né, de qualidade, para fazer algo tanto melhor para as pessoas quanto para a própria companhia. Então, esse mindset de a tecnologia não vem para substituir o emprego de ninguém, não vem para substituir as pessoas, é uma aliada. Né? E isso a gente tem que repetir o tempo todo, porque por mais que as pessoas entendem no primeiro momento, com o dia a dia, pode realmente voltar a ter essa preocupação, esse medo, poxa, eu vou ser substituído algum dia por... Você está até comentando, então, que é coisa de ser transparente, colocar todos envolvidos dentro do processo. Acho que isso facilita, então, o trabalho, o entendimento que não é algo que vai te destruir, tirar seu emprego, nada disso. É o conhecimento e a transparência, né? Transparência me parece o maior Eu acho que eu acho que é fundamental. E antes da gente chegar, né? Então a gente conversa muito hoje, por exemplo, da importância da gestão da mudança. Sim. Porque tudo é mudança. Então, antes de chegar com uma tecnologia, a gente primeiro tem que preparar as pessoas. O que está chegando? Para o que vai acontecer? O problema que vai resolver? Como que isso ataca o meu dia a dia ou me ajuda no dia a dia? Né? E aí a gente preparando as pessoas com essa absoluta transparência, principalmente uma transparência de que vai ter falha. Porque a gente sabe, toda tecnologia, no primeiro momento você vai, principalmente nesse mindset agile, né, moderno, que a gente está experimentando, vai falhar. E isso às vezes frustra as pessoas, né? Porque a gente abre
oportunidades, inovação, vamos começar a fazer algo diferente, prepara as pessoas, mas e aí se falha? Se o resultado no primeiro dia não é aquele, né, que realmente a gente esperava. Então, preparar as pessoas também para esse momento de experimentação, momento que pode dar errado, e se der errado, como que a gente aprende, né? E aprende rápido, erra rápido. Tem que ser rápido. Tem né? que ser Tem que aprende ser com esse rápido. erro e vamos para a próxima necessidade, né? Então, acho que é importantíssimo. Aqui na FIA, a gente tem sido muito procurado, demandado por empresas para poder fazer, inclusive, cursos em company, workshops, oficinas de conscientização e literacia digital, para que as pessoas possam entender que a tecnologia ela vai sim aperfeiçoar o trabalho dessas pessoas e também para que elas saibam usar de maneira segura, não é mesmo, Tânia? Perfeito, isso é muito importante, né? E quando a gente, não só aqui na FIA, né, nos trabalhos, nos projetos, nas empresas, você trabalhar o processo de segurança, né, e ensinar as pessoas que elas são responsáveis por aquilo que elas estão usando, que eu acho que esse é o ponto mais importante quando a gente está falando nesse mundo novo, nessa nova era, que eu não ponho só a inteligência artificial, acho que a tecnologia mudou tanto, a gente tem tanta coisa nova, é que a IA, ela realmente, né, fez aquele, meu Deus, né, e ela está ainda nessa situação. A gente tem muitos outros artefatos juntos com a inteligência artificial que podem ser utilizados. Então, quando a gente pensa nas pessoas, acho que você acha sobre isso também, Patrícia, pessoas e na empresa, ela está mudando o modelo de governança dela. Porque aquilo que a gente está fazendo em tecnologia, ela está automaticamente alterando o modelo de governança corporativa, né? Os riscos são novos, né? As pessoas precisam ter treinamento, precisam ser formadas para entender que é aquilo que traz valor, que vai fazer as coisas acontecerem, né? Então, neste contexto, como é que você vê a governança dentro da empresa, metodologias ágeis que já veio mudando, né? E assim, a, a, a empresa que a Patrícia está é um cliente do IDV, né? Então a gente vê que precisa, não só lá, como todos os lugares, ainda falar desse modelo diferente de trabalhar, porque a inteligência artificial não tem início, meio e fim, né? Ela não fica pronta, ela só melhora. Ela precisa de auditoria. Olha a quantidade de coisas que a gente está falando que envolve governança. Como você enxerga isso dentro desse, não de onde você está, Patrícia, mas como um todo, a sua opinião também com relação a isso? Governança sempre foi importante, eu acho que agora está sendo um momento que é mais do que importante, é essencial, né? Não só para a gente ter os guarda-reios, garantir que o nosso ambiente está seguro, e para a gente facilitar, escalar e trabalhar, né, dentro dessa operação. Eu tenho muita preocupação mesmo com a governança e principalmente com a questão do mindset sobre a governança. Quando a gente fala de governança, ainda é visto muito como uma burocracia. Poxa, vai ter uma governança, então Isso vai me vai atrapalhar. me atrapalhar, vai ser lento, é mais um processo para seguir. Só que se a gente não tem uma governança bem estruturada, o que parece rápido e fácil no início, daí a pouco a gente vai ter os problemas crônicos e muitas das vezes fatais para as companhias, porque o que a gente vê de exposição, né, que às vezes afetam as marcas das companhias, afeta o valor das ações, afeta a credibilidade da companhia. Então, para mim, governança é essencial e a gente tem que ter dentro dessa governança processos e métodos indiscutíveis. Um deles é a segurança, né? Então, não se começa nada se a gente não tem, pelo menos, a base, né? Os guarda-reios que olha, eu posso criar, posso escalar, vamos protetizar, criar produtos novos, mas tem algo dentro da nossa governança que nos protege para que o que é essencial para a segurança da companhia, para a segurança dos nossos sistemas, para a segurança dos nossos usuários, estejam totalmente protegidos. Então, é essencial olhar para o processo. Sim. Olhar o que realmente a gente não abre mão. Ao mesmo tempo que é muito difícil, é um trade-off muito complexo no dia a dia, né? Porque a gente tem que implementar a governança, mas ao mesmo tempo tem que dar
autonomia para as pessoas criarem, trabalharem, né? No mundo de IA, por exemplo, a gente quer que as pessoas realmente usem. Potencializem a sua Potencialize, criatividade. exatamente. Então, é importante ter uma governança que prepare esse ambiente para as pessoas criarem, né? Potencializar as suas atividades, a sua inovação, trazer tudo de melhor para dentro de uma empresa, para a sua vida pessoal, né? Para a gente como profissional, mas ao mesmo tempo com essa governança. E isso é muito difícil, porque isso muda toda hora. É verdade. Então, a gente tem que estar olhando para a governança, mas não é algo que a gente vai lá, seta um processo, uma metodologia, tá done, tá resolvido, vou agora fazer outra coisa. É uma constância que a gente tem que estar olhando, né? Hoje, a preocupação que a gente tem com IA, se não tem uma governança, a gente perde o controle. Quantos agentes a gente tem na companhia? Esses agentes estão seguros, né? Porque eles podem estar melhorando o dia a dia das pessoas, mas a gente precisa ter certeza que eles estão fazendo uma atividade também de uma forma segura, né? Porque o risco também é de responsabilidade da companhia, de responsabilidade de cada um que está usando. Do usuário, né? O usuário, a Então, é tecnologia. tão responsável quanto a empresa. E a gente, como área de tecnologia, tem um papel crucial nisso, tanto de definir a governança, quanto de evangelizar, de treinar, de capacitar as pessoas, porque é algo novo, que muitas das vezes nós também estamos aprendendo, então a gente tem que cada vez mais estar aprendendo rápido, né, se atualizando e, ao mesmo tempo, disseminando esse conhecimento para dentro da companhia. O que É a que pode, o pergunta- que não pode? É a pergunta que mais me fazem aqui. É como manter a governança sem engessar a criatividade e todos os potenciais que, principalmente, a inteligência artificial generativa pode trazer. Da generativa. Eu acho bem legal você trazer esse ponto da generativa, porque é a hora que massifica, né? Todo mundo está usando. E, assim, dando aula, o que a gente percebe? As pessoas levam coisa para casa, Sim. fazem em casa, ou às vezes burlam o próprio sistema da empresa e conseguem fazer dentro da empresa coisas que não deveriam. Sim. E a gente sempre coloca assim, você é responsável, se der um problema com a empresa, você está junto, você não está separado. Mas é quase que Né? irresistível, né, Tânia? Pegar aqui o Porque celular, é muito não fácil. pode. Até a gente, né? Eu pego aqui, nossa, ninguém tá vendo e pronto. Mas não é o ideal, não é o ideal e a gente mostra o quanto isso é importante. Acho que até no evento que nós fizemos, né, Yara, falando de governança especificamente, a gente acabou levando e entregando para os participantes um arquivo de falhas nas maiores empresas de tecnologia e de negócios do mundo pela falta de governança no uso da IA generativa. Então, a gente já está tendo históricos muito pesados, né, e muito significativos, Sim. que as pessoas precisam ler, e são públicos. As pessoas têm medo de buscar, né? Não que a IA clássica, né, a probabilística, ela não tenha problema, ela tem, porque os dados mudam, né? Sim. Mudam muito. A generativa massificou, todo mundo Exato. tem acesso, é muito fácil, né? Poxa, a gente resolve coisas complexas em segundos, né? E isso geralmente gera, principalmente para as organizações, um risco muito grande, né? Então, respondendo a sua pergunta, Yara, é a pergunta que eu me faço e que eu desafio todos os dias no time, como que a gente cria a governança sem engessar? Porque, principalmente no momento que a gente está estruturando, leva um tempo para ter a base sólida, né? Então, a gente tem que, às vezes, flexibilizar. O que a gente tem adotado hoje é onde eu posso flexibilizar, entendendo que risco que a gente está tomando, mas que o risco seja pelo menos conhecido, porque não dá para tomar decisão sem ter a mínima noção de que risco que a gente está tomando, né? Ao mesmo tempo que tem algumas coisas que vai demorar um pouco mais, porque o risco é muito grande. Né? Então, eu acho que começa entendendo o que é possível flexibilizar e, ao mesmo tempo, para quem está criando a governança, como trazer um mindset, né, que tem que ser desafiado todo dia, como eu faço isso seguro de uma forma que eu não engesso a companhia, como eu faço governança ser um pouco mais flexível. Então, acho que isso é no dia a dia cultural, é mindset,
é muito benchmark, porque tem muita empresa dando certo, tem muita empresa dando errado. Como que a gente se aprende? E eu acho que isso também, até pelas dores, né, a comunidade de tecnologia tem se fortalecido muito. A gente tem trocado muito, né, o que está dando certo aqui, então não tem mais aquela proteção, né, eu sozinho. E isso é muito rico. Porque se eu tenho um colega de trabalho que já errou, poxa, vamos aprender e não vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa que quem já sofreu e conseguiu trazer um modelo que funciona. Então, eu particularmente faço muito benchmark. Tanto no mercado brasileiro, como numa empresa multinacional, a gente também tem outros recursos para trocar. Não é fácil. É um desafio diário para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio. É. Nós fizemos aqui aliás, a parceria até surgiu por isso, né, Yara? A gente conseguiu criar, olhando o mercado, essas dificuldades dos gestores, principalmente dos executivos, e a gente não está falando só de tecnologia, né? O CFO está dentro disso, CEOs, presidentes de empresas estão olhando para isso, porque ele é impactante. Ela tem um nível de TI aqui embaixo, mas ele tem um nível corporativo. Então, isso tudo chegando, né? O que eu tenho que olhar? Porque muitas empresas já estão usando, mas aí descobriram que eu estou usando de uma forma que eu não consigo mais identificar o que eu tenho, né, dentro de casa. E como que eu deixo essa governança simples, mais tranquila, e não existe fórmula pronta, porque cada empresa é uma empresa. Então, a gente criou aqui dentro na FIA, né, e foi lançado há 2 semanas, a certificação de governança de inteligência artificial. Mas com esse olhar, né, de olhar para a governança da IA e os impactos que ela gera na governança corporativa. Quando eu penso, eu vou colocar inteligência artificial para funcionar. Ok, o que envolve tudo isso? Né, tem muitos que não sabem dos tokens, só descobrem quando tem que pagar. Quando chegar para aí, O que é isso, tokens? Quanto que gera de impacto na parte do meio ambiente? Porque tem um impacto nisso. Então, trazer todas as variáveis que fazem parte disso para ser uma implementação mais consciente e criar uma governança adequada à organização, né, e que seja interessante e importante e que não seja travada, né? Porque a gente também está encontrando muitos processos que travam a empresa, né? Muitos. E a Tânia falou uma boa coisa. Traz isso pro imagina, não deve fazer, não pode nada. A gente fez o MVP, todo mundo, nossa, não sei o que, né? Então, a gente acabou criando, né? A FIA criou, abraçou a ideia, né? Quando a gente conversou, de trazer essa certificação para os executivos. Né? Independente de área, porque são equipes multidisciplinares. Sim. Senão não funciona. A IA, ela é comitê, porque ela envolve todas as áreas da empresa. Então, é uma governança que fala de IA, mas não é para pessoas só de tecnologia. É para todos. E é prestigível, porque como você disse, né, Tânia, a gente está falando realmente de governança corporativa. A gente está falando de risco de negócio, muito mais do que a própria tecnologia, né? Então, isso mexe nas fundações da companhia. Precisa começar do CEO, do CFO, não só do CIO, né? E principalmente de RH, o quanto que a gente está impactando os recursos, né, humanos das companhias. Então, é imprescindível que a gente tenha realmente uma governança corporativa muito antenada ao que está acontecendo em relação à tecnologia, justamente por estar influenciando, impactando tanto no negócio da companhia, tanto em relação a risco quanto a questão de crescimento, né, de impulsionar o negócio realmente a se transformar. E aí, nesse sentido, com essa parceria, a gente desenhou um modelo de simulador. Nós desenvolvemos um simulador em que as equipes multidisciplinares entram nesse simulador e o mediador ele vai colocando todas essas palavras que as pessoas não sabem, token, temperatura, modelo, reg, o que é isso? De forma que durante as rodadas, tem 10 rodadas, as pessoas vão aprender o que é isso para a tomada de decisão. Então, a cada decisão que cada equipe toma, ela vai ver quantos tokens, o que isso transformou em dinheiro, quanta água ele utilizou para essa tomada de decisão, qual é o modelo que foi utilizado, o que esse token, qual é o valor que ele pagou, ou seja, porque token é token, mas a pessoa, quem está no negócio quer saber quanto custa. Então, quanto custa o impacto da energia elétrica, que não estão se falando muito por conta dos data centers de inteligência artificial. Então, a cada rodada, ele vai falar assim, meu Deus, eu impactei na minha escolha tanto.
até para ele poder tomar a decisão melhor, quando chegar lá um provedor de IA, uma empresa oferecendo um serviço, ele pode tomar a decisão com mais assertividade. Ciência, né? É. Fantástico isso. Então, porque geralmente essa a gente parte- descobre depois. Exato. Já tomou a decisão, né? Então, a certificação é assim, 4 horas no presencial e 20 horas assíncrona. Então, aí, nós verificamos que esse é um modelo que não vai tomar muito tempo da pessoa ali no presencial e depois ela tem toda uma trilha de governança para poder seguir no assíncrono no melhor momento que ela puder fazer isso. Tem leis, né? Olhar para a parte legislatória, porque regulatória, né? E do mundo, não é só daqui, principalmente. Porque a gente tem leis que estão sendo soberanas, que estão quebrando leis locais. Então, a gente precisa falar disso. O executivo tem que Tem saber que disso. falar, tem que saber, e principalmente o impacto daquilo, né? Porque às vezes a gente, tem uma lei nos Estados Unidos, ok, mas às vezes impacta diretamente o nosso A gente negócio. fala de uma porque- bem crítica, né? AI Act, eu falei, nossa, e muito poucas pessoas sabem sobre isso, infelizmente. A AI Cloud também é assim, soberana. Ela quebra as leis locais. Então, precisa E conhecer. a gente precisa conhecer e precisa realmente ter esse conhecimento chegando a quem realmente está tomando a decisão, Não é? que é o mais difícil, né? Então, fazer essa evangelização e garantir que esse conhecimento se torne cada vez mais acessível a todo mundo e em constante atualização, né? Acho que isso é um... É sem esquecer de gente, né? Porque elas que fazem o dia a dia da empresa. É isso? Agora, falando dados, é um ponto sensível quando a gente fala de tecnologia, principalmente inteligência artificial. Qual que é o maior gargalo quando as empresas falam, agora eu sou data-driven? Bom, eu acho que o maior gargalo, né, principalmente em empresas que estão há muitos anos no mercado, é que a gente, a maioria das vezes, a gente não criou a estrutura desde os primórdios de uma companhia com uma mindset de data-driven. Então, chegar para ser uma empresa data-driven e olhar todo o seu legado de dados, e ter esse legado de dados, esses processos, essas definições claras, né, de tudo o que aconteceu para a gente tomar uma decisão agora, é sempre um desafio. E a gente geralmente encontra grandes gargalos, seja para ser uma empresa data-driven ou para implementar IA, justamente porque os dados não estão estruturados. Aí as pessoas pensam, mas não tem problema, a gente joga tudo em algum lugar e põe a inteligência artificial para trabalhar. A gente pode até usar a inteligência artificial para ajudar a gente a estruturar os dados. Né? Muito mais como tecnologia para acelerar o que poderia demorar muitos e muitos anos, mas sem os dados estruturados, Os mínimos, né? os mínimos, Os mínimos a gente não tem precisam, como implementar nenhuma solução que para de pé, né? E eu acho que esse é um grande tabu, porque principalmente quando a gente fala de IA, se tornou uma coisa tão fácil, porque a gente tem a generativa, todo mundo usando o ChatGPT, e aí traz isso para o ambiente corporativo. Agora é o Claude, né? O Claude, Claude virou o namoradinho da América. Exatamente, mas eu preciso usar os dados da companhia. Pois é, virou namoradinho da América e a gente está com vazamentos de códigos das pessoas que... Não, como você pode liberar? E tem muita empresa que liberou e voltou para trás. Porque como é que você vai deixar... Código é negócio escrito em linguagem de programação. Qualquer pessoa que pega aquilo ali, faz o reverso, tem um negócio da empresa. Sim, então, essa coisa, né, voltando para a segurança e para esse entusiasmo, tudo que sai que é novo, que está fazendo uma coisa bacana, deixa eu ver como é que funciona, deixa eu implementar. Não, um monte de gente está usando, aí vira aquela coisa da moda. E eu acho, Cláudia, aconteceu isso, eu gosto da ferramenta, tá? Mas a gente deixou de usar dentro do Instituto, por ajudar no processo. A gente falou assim, eu tenho certeza que eles vão arrumar. É uma empresa que está vindo muito forte, né, com muitas coisas boas, mas tem que prestar atenção antes de colocar as coisas para funcionar, sem olhar o que está acontecendo por trás, né? E para testar num ambiente controlado, e para avaliar, faz todo sentido, né? Quando a gente vai colocar como uma solução corporativa, não pode nunca negligenciar esse tipo de preocupação, porque a gente tem, como você falou, né, Tânia? Poxa, tem sistemas nossos que todo o segredo da companhia está naquele sistema. Toda a propriedade intelectual da companhia.
né? Às vezes, se o sistema parar de funcionar, a gente não consegue fazer um processo manual, porque nem sabe de como que é gerado aquela informação calculada, enfim, né? Então, é imprescindível que a gente tenha muito cuidado, como eu falei, dos guarda-reios, né? E para IA a gente preocupa bastante, não só para IA, mas para dados no geral. É muito sensível. Quando a gente tem, né, quando a gente vê vazamentos de informações, o que que isso não impacta, né, para a saúde da companhia? Então, é muito importante a gente se atentar a isso, criar realmente ambiente seguro para testar. Era brincar para entender se funciona. Mas quando a gente vai trazer realmente para escalar, que eu acho que esse também é um dos grandes dificultadores, né? A gente começa a testar, faz um MVP, poxa, fantástico. Tá, agora para escalar, Como é que fica? como é que fica? Porque quando a gente passa para essa próxima fase, né, de prototizar, de realmente virar algo de um produto para a companhia, precisa ter toda essa parte de governança, de proteção. Olha que interessante. A gente falou de dados, quando a gente pensa em dados, a gente pensa de dado nome, endereço, telefone, né, dados transacionais e tudo mais. Mas agora, código também virou dados. Então, a gente tem que ampliar a nossa forma de enxergar e de ver o processo que a gente está trabalhando e usando, né? Eu acho fantástico essa área que a gente vive. Fico feliz de estar viva nisso, né? Vivendo esse momento. Eu que vi disco com rotação 33 que a minha avó tinha. Então, que era uma coisa muito diferente. Então, chegar nesse momento e enxergar essa avalanche de coisas diferentes, de melhoria da vida humana, a gente está falando de tecnologia, Sim. mas é uma coisa social, não é? Patrícia, a gente está falando de pessoas dentro da empresa, pessoas impactadas no trabalho, pessoas tendo conhecimento novo, né? E os dados, ele deixou de ser só aquilo que está nos sistemas transacionais para ser um pouquinho mais. E quando você cria prompt usando a sua percepção de mundo. Você escreve com a sua percepção. Então, os dados, acho que a cultura data-driven, óbvio, estamos falando da cultura empresarial, Sim. com os dados que ela possui. Mas dados hoje virou algo bem mais extenso, né, do que isso. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer um bate-bola rápido, porque a gente já está Vamos. chegando aí nos últimos instantes. O que ninguém fala sobre chegar a C-Level? Conta tudo pra gente. Bom, eu acho que é fácil todo mundo visualizar, né, o sucesso, mas a dificuldade para chegar numa posição de C-level, né? E aí eu acho que os grandes desafios estão realmente em conseguir administrar conflitos e principalmente mudar o mindset, porque a gente que vem da área de tecnologia, a gente vem com um mindset muito técnico. E quando a gente começa a partir para um movimento de se tornar CIO, você precisa ser muito mais estratégico, muito mais com poder de influência, né? Coisas que na nossa formação de base, como profissionais de tecnologia, a gente no início não dá tanta importância. Então, eu diria que eu tomei bastante tombos ao longo da minha vida, até chegar à posição de CIO, por não entender esse movimento. Entender que, às vezes, a solução tecnológica é a melhor do mundo, mas se eu não tiver habilidade de convencimento, né, de trazer aquilo ali, eu não vou conseguir ser bem-sucedida. E várias vezes eu não fui bem-sucedida. Então, eu tenho o melhor business case do mundo e ele não vai para frente, né? E às vezes está muito mais nessa capacidade de influenciar, de trazer a perspectiva do negócio, né? Então, acho que esses tombos, né, durante a vida, a gente não conta, mas eles são essenciais para nos fortalecer e ser, por exemplo, quem eu sou hoje, né? Mas tem muitos desafios, principalmente de aprender outras disciplinas, né? O quanto que eu tive que aprender de finanças? Hoje eu falo 50% do meu tempo sobre números, sobre finanças, sobre budget. Então é importante a gente, né, desenvolver outras habilidades para se tornar um líder que consiga comunicar negócio. E o que você faria de diferente hoje? Eu teria investido nisso logo no início da minha carreira. Vai ter menos tombos, né? Eu dei menos tombos, eu aprendi pela dor, né? Depois de alguns fracassos, fui aprendendo.
Eu achei fantástico você falar isso. As pessoas têm medo de falar quando erram, quando tem problema. Você falou, eu falei, nossa, eu já gosto dela pra caramba. Agora eu já, né, já choradíssimo. Porque as pessoas têm, elas procuram sempre maquiar aquilo que não deu certo, né, para mostrar só seu sucesso, sucesso. E a nossa vida não é feita só de sucesso. A gente aprende muito mais com a dor do que com o sucesso, né? Deixando isso bem claro. E aí, Patrícia, uma questão que eu queria te perguntar é nesse processo todo, como mulher, né, dentro do contexto de um mundo masculino, que é o de tecnologia, né, o que você encontrou de desafio maior nesse contexto masculino, como sendo mulher? Eu encontrei muito, principalmente na primeira vez que logo antes de assumir a minha primeira função como CIO, eu recebia o primeiro não, e geralmente era um não por eu ser mulher, e eu me questionava se eu estava sendo boa o suficiente, se eu tinha falado as coisas que realmente eu deveria falar, e eu me internalizava aquele problema muito mais como uma autocrítica, né? Seu, né? Poxa, é um problema meu. E aí eu tinha um colega do lado que na maioria das vezes apresentava a mesma coisa e aquela ideia era fantástica, né? Ou era promovido, por quê? Porque conseguia se mostrar melhor, né? Com o passar dos anos, eu comecei a mudar um pouco a minha atitude, de ser menos permissiva e mais audaciosa. Então eu levantava a mão para falar, não deixava eu falar, eu falava assim mesmo, porque era assim, né? Principalmente nesse mundo de tecnologia que é muito masculino. Sim. Eu participava de reuniões em outras empresas que eu trabalhei, de fóruns globais, eu era a única mulher na sala. E aí eu nunca era ouvida. E a partir do momento que eu comecei a perder o medo de falar, de ser julgada, de ser criticada, eu comecei a ter mais espaço. Então eu acho que isso é importante. E eu realmente perdi muitas oportunidades durante a minha carreira por achar que tinha alguma coisa errada comigo. E não com o ambiente, não com um mundo mais masculinizado que estava acostumado já com determinada forma de conduzir as coisas. Famosa síndrome da impostora, né? Me da impostora, vivi várias vezes. Acho que todo mundo teve. Eu tenho até hoje, por mais que a gente tenha consciência, às vezes eu me pego assim e falo, "Que isso, você está louca? Por que você está com esse pensamento?" A Ione esteve aqui com a gente, foi até a inauguração, né, da parceria, e uma vez eu estava falando com ela, não, me convidaram para fazer isso, mas eu acho que não tenho toda essa, né, não estou pronta para essa. Falei, como você não está pronta? Olha a impostora, aí de vez em quando aparece. Porque é importante até ter amigos que nos façam. Bom nessa rede de aéreo, né? Para puxar o Exato. tempo todo, porque a gente se pega assim, Você pega, lógico. poxa, eu não sou boa o bastante, né? O que eu tenho que fazer de diferente? E às vezes a gente está pronto, né? Precisa só de um empurrãozinho. É verdade. Algo que te marcou, um livro, uma pessoa que marcou você na sua carreira. Poxa, é difícil uma, né? Pode falar mais que uma, não tem problema. Muitas marcas. Assim, eu tive muitas pessoas na minha vida que eu lembro até hoje, assim. Uma delas foi uma líder, não era nem da área de tecnologia, mas era de uma área muito masculina, na área de supply chain, a Michele. E ela estava como me mentorando, então ela me ajudou muito, porque eu estava com essa síndrome da impostora o tempo todo. Eu estava interina num cargo, já ocupando aquele cargo por 1 ano, e não era oficializado, e eu ficava me martirizando, né? Por que não tá dando certo? Por que eu não tô fazendo certo? Ela falou, você já chegou pro seu líder e falou para ele que ele precisa de oficializar, que você quer isso? Eu não, mas ele já não sabe? E ela, não, você vai precisar falar. Porque eu acho que a gente, como mulher, às vezes esquece, né? De falar o óbvio, porque a gente acha que o outro já sabe. E eu fiz isso no dia seguinte, estava resolvida a situação. Então, assim, ela me ajudou, estou dando um exemplo, mas ela me ajudou muito na carreira em relação a me posicionar de forma diferente, né? A deixar as minhas ambições muito claras, a falar o que eu tenho expectativa e tudo mais. Livros, também tenho vários, mas eu queria falar do TI de Salto, né? Claro! Que é uma iniciativa super legal, né? Uma história de várias mulheres da área de tecnologia. Eu tive o privilégio de participar do primeiro.
Também foi um super sucesso e eu acho que isso ajuda a gente, né? Também essa questão de posicionamento da mulher, a trazer mais mulheres para a área de tecnologia. Então, é um livro que me marcou muito. E agora eu estou relendo eh, os 5 desafios das equipes, justamente porque nesse momento que a gente está de tantas mudanças, né? É muito importante a gente ter ali equipes, né, coesas, integradas, trabalhando em colaboração. Então, é um livro que está me marcando de novo. Já li ano passado e venho lendo novamente. Nossa, Muito bom, depois a muito gente bom. vai colocar para quem está nos ouvindo, falando, nossa, eu perdi, não tem problema, a gente deixa aqui na descrição quando Sim, sim. o vídeo for para o ar, sem problema. E Vamos lá. suas considerações finais, Tânia? Muito bem, eu quero trazer uma coisa muito bacana que eu vi e enxerguei aqui no nosso encontro, né? Que tecnologia não é construção de sistemas, né? Ela é muito mais que isso. É cuidar de gente, é trabalhar cultura, é enxergar impactos, é atender negócio. Ela é muito mais do que isso, né? E aí eu queria agradecer imensamente você de ter trazido essa visão aqui para esse nosso encontro. E foi um encontro excepcional, muito bacana. Eu sou sua fã, fiquei mais um pouco, né? E obrigada por compartilhar esse conhecimento que você tem com todo mundo que está seguindo a gente, e acompanhando o Executivecast, Patrícia. Eu que super agradeço. Amei principalmente o título do podcast, que é Tecnologia com Propósito, porque essa é a minha missão de vida, Olha que bacana. né? É trazer realmente a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, é meu propósito de vida, então me conectei muito com isso. Achei o papo maravilhoso, uma delícia, né? Passou tão rápido. Passou, voa. A gente fala, meu Deus, já acabou, assim, a gente tinha tanta coisa para falar. Perguntar ainda, queria perguntar mais. Mas fiquei muito feliz, adorei estar aqui com vocês, 2 pessoas que eu admiro muito. Obrigada pelo convite, foi realmente um prazer. Nós é que agradecemos. Então, gente, tecnologia não é só sobre escolhas, são sobre pessoas. E se os líderes entenderem isso, a transformação digital vai impactar na cultura da organização. E aí tudo vai fluir muito mais facilmente. Se você entendeu que isso é importante, então assista, passe para aquela pessoa que ainda acha que isso não faz diferença, mas que faz muita diferença, que precisa mudar o mindset. A gente te espera no próximo episódio do Executive Cast. Até lá!